Boa noite, queridos amigos e amigas do Centro Espírita Antônio Martins. É com muita alegria que hoje nós damos continuidade aos nossos estudos. Hoje nós estudaremos juntos o 11º capítulo da segunda parte do Livro dos Espíritos, que trata dos reinos da natureza, o reino mineral, vegetal, animal e hominal. E para nós iniciarmos os nossos estudos, vamos iniciar fazendo a nossa prece. Convido a todos a elevarmos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, rogando aos bons espíritos que iluminem os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que esses ensinamentos possam ser úteis na nossa vivência, no nosso dia a dia, e que os bons espíritos possam nos mostrar todos os dias tudo aquilo que em nós precisa ser modificado, melhorado, para que nós possamos conseguir a nossa ascensão, a nossa melhoria íntima, a nossa maior comunhão com Jesus. Então, rogo a Jesus que nos abençoe a todos, em nossas casas, abençoe as nossas famílias, os nossos ambientes de trabalho, e que possamos estar juntos para muitos e muitos estudos. Assim seja. Então, pessoal, o capítulo hoje é muito interessante, muito legal. Eu gostei muito de estudar essa parte. Confesso que eu nunca tinha estudado profundamente os reinos da natureza, então eu gostei muito de estudar. Vou passar para vocês desde já a bibliografia que eu utilizei, né, complementar. Obviamente o Livro dos Espíritos, né, a Gênese também de Kardec, o livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, psicografia do Chico, o livro O Consolador, Saúde, de Miramês, e um livro muito interessante que se chama A Alma dos Animais, da doutora Irvênia Prada, tá? Então, o objetivo do nosso estudo hoje vai ser explicar em linhas gerais a evolução do princípio inteligente, que começa desde lá do reino mineral, passando pelo vegetal, animal, e que não termina no reino hominal. Segue ainda evoluindo até a condição angélica. Na questão 585, Kardec pergunta aos espíritos: que pensais da divisão da natureza em 3 reinos? Ou melhor, em 2 classes, a dos seres orgânicos e as dos seres inorgânicos. Segundo alguns, a espécie humana forma uma 4ª classe. Qual dessas divisões é preferível? Então, Kardec pergunta para os espíritos qual divisão é melhor, de orgânico ou inorgânico, né? Então, eles respondem: todas as divisões são boas, porque as divisões, na verdade, são didáticas, né? Conforme o ponto de vista. Do ponto de vista material, apenas seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, evidentemente, há 4 graus. Então, aí, do ponto de vista material, nós temos inorgânicos e orgânicos, aqueles que têm vida e que não têm vida. E do ponto de vista moral, nós temos o mineral, as plantas, os animais e o homem. Kardec, então, passa a comentar essa questão, né, no Livro dos Espíritos, e ele diz que os 4 graus possuem caracteres determinados, apesar de se confundirem em seus limites extremos. Então, esses 4 reinos, eles têm características que são próprias de cada uma. O reino mineral possui apenas força mecânica. As plantas possuem força mecânica acrescida de vitalidade. Os animais possuem força mecânica, vitalidade acrescida de inteligência primitiva, que já é o instinto. E o homem possui força mecânica, vitalidade, inteligência primitiva, que é o instinto, e a consciência, que lhe dá a possibilidade de prever, programar o seu futuro, perceber as coisas extramateriais,
e ter o conhecimento de Deus. Então, Kardec já deixou para nós bem delimitado, né? As diferenças entre os reinos. Cada um tem as suas características próprias. Então, começando pelos minerais. O reino mineral, na verdade, são os inorgânicos, né? São aqueles desprovidos de vitalidade, que é o fator essencial para a existência orgânica. É essa vitalidade, né, que provém do princípio vital que dá aos seres vivos a possibilidade de ter vida, de nascer, crescer, desenvolver-se e morrer, finalmente, né? Então, os seres orgânicos, eles têm órgãos que fazem funções específicas, que têm funções específicas. E os minerais não têm nada disso. Mas os minerais, assim como entre os seres orgânicos, nós encontramos muitas diferenças que dão origem a diversas classificações científicas. Os minerais, nós temos classificações conforme a composição química, né? Nós temos elementos nativos, sulfetos, sulfosais, óxidos, hidróxidos, haletos, carbonatos, nitratos, boratos, fosfatos, tungstatos, silicatos. Então, nós temos uma infinidade de tipos de minerais. E também temos classificações quanto à cor, à transparência, em uma variação enorme, imensa, né? E esses minerais, eles serviram de base, de plataforma para que a vida orgânica pudesse nascer em nosso planeta. Vamos ver o que André Luiz comenta no livro Evolução em Dois Mundos, explicando para nós o momento da criação do nosso planeta. Olha só que interessante. Sob a orientação das inteligências superiores, congregam-se os átomos em colmeias imensas. E sobre a pressão espiritualmente dirigida de ondas eletromagnéticas, são controladamente reduzidas às áreas espaciais intraatômicas, sem perda de movimento, para que se transformem na massa nuclear adensada que se esculpem os planetas, em cujo seio as mônadas celestes encontrarão berço adequado ao desenvolvimento. Então, pessoal, os minerais, eles são justamente o início da união entre os átomos que formaram o nosso planeta, que serviram de base para os demais seres vivos, para os seres orgânicos, né? Mas é importante a gente frisar que, na essência, toda matéria é energia tornada visível. A matéria, assim como o espírito, né, os dois elementos fundamentais na criação, ambos possuem origem divina. Os minerais também possuem origem divina, pois foram agregados a comando de inteligências a serviço do Criador. Então, é importante saber que essa visão extremamente dualista de espírito e matéria tem sido repensada pelos estudiosos da ciência espírita nos dois planos da vida. A questão 540 de O Livro dos Espíritos nos diz que é assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso espírito limitado ainda não pode entrever. Na natureza, então, tudo possui um espírito de sequência, de desenvolvimento. A doutora Marlene Nobre, no seu livro A Alma da Matéria, no capítulo 3, ela comenta que a visão dualista de espírito e matéria acabou tirando do nosso corpo o seu caráter sagrado, porque o nosso corpo também é energia condensada e também foi unida e criada por Deus,
né? Instrumento do nosso espírito. Então, é a matéria de que se serve o princípio inteligente desde o princípio, né? Vai desenvolvendo, inclusive começando pelos minerais. É cada vez maior a suspeita de que não haja um limite bem preciso entre os seres animados, com ânima, com vitalidade, e os inanimados, que são os minerais. Uma vez que até mesmo os cristais, eles apresentam uma forma definida para cada tipo. Se todo efeito inteligente possui uma causa inteligente, como dizia Kardec, é bem possível que o princípio inteligente já esteja se insinuando nesses elementos. Olhem o que diz o Jorge Andréa, no capítulo 1 do livro Impulsos Criativos da Evolução. O mineral possui vida tanto quanto o vegetal e o animal. O princípio unificador, a essência que preside as formas e o metabolismo da flora e da fauna, existe também no reino mineral, presidindo as forças de atração e repulsão, em que átomos e moléculas se unificam e se equilibram. Do simples fenômeno químico até as manifestações humanas, existe o princípio unificador, regendo e orientando. Então, já é o início do princípio inteligente que se manifesta nos minerais. E aí nós vamos para o reino vegetal. Passados séculos e séculos de constituição do globo constituído, vemos o seio da terra recoberto de mares mornos que recebem dos gênios espirituais construtores os germens da vida orgânica. E os organismos mais simples começam a se desenvolver. Os vírus, as bactérias rudimentares e nós vamos evoluindo até a formação das algas. Percebemos então o espírito de sequência do desenvolvimento. O vírus, que atualmente, né, é instrumento de transformação, é a forma de vida organizada mais antiga do nosso planeta e serviram de plataforma, de base, para o desenvolvimento da célula, da bactéria, né, que é a célula procarionte. E essa célula procarionte serviram de base para a formação da célula eucarionte, que formou os demais seres vivos, as plantas, os animais e nós, os homens. Essas células primitivas, elas aprenderam a nutrir-se de clorofila, né, da luz do sol, transformando a própria luz do sol em energia, né? E aí deram-se origem às algas. E milhares de anos foram passando e o reino vegetal, que também está em constante evolução, hoje está em praticamente todo o nosso planeta, todos os locais da Terra, desde que exista a presença da água, né, que já foi fundamental desde a sua origem. A água é o berço da vida, então nem os vegetais sobrevivem sem a água. E as plantas dominam cada ambiente terrestre e compõem cerca de 99% da biomassa do nosso planeta. Kardec faz algumas perguntas muito interessantes aos espíritos, envolvendo a vida das plantas. As plantas pensam? E os espíritos respondem: as plantas não pensam. Então, se as plantas não pensam, elas não têm consciência de que existem, né? Elas não possuem consciência da sua individualidade. Então, possuem vida orgânica, possuem vitalidade, né? Visto que nascem, crescem, reproduzem-se e morrem, mas não pensam. E isso os espíritos repetem várias vezes no Livro dos Espíritos, tá? Uma outra questão muito interessante é Kardec pergunta se as plantas sentem dor quando sofrem mutilações. E os espíritos respondem: recebem impressões físicas que atuam sobre a matéria, mas não têm a percepção de dor.
As plantas não têm a sensação de dor como nós temos, né? E isso é muito simples de nós compreendermos, porque a dor depende de mecanismos capazes de receber o estímulo, de interpretar o estímulo como dor. E se as plantas não pensam, se as plantas não têm consciência, elas não conseguem interpretar este estímulo como dor, né? O que não significa que elas não têm a impressão física, né? Porque nas plantas já existe o princípio inteligente também em desenvolvimento, em evolução, que propicia às plantas algumas características que são muito peculiares, né? Por exemplo, a união de espécies do mesmo tipo, né, para facilitar a reprodução. Tem vários mecanismos de defesa, né, contra o frio, contra o calor, contra outros predadores, né? Na questão 589, Kardec pergunta: algumas plantas, como a sensitiva e a dionéia, por exemplo, executam movimentos que denotam grande sensibilidade e, em certos casos, uma certa vontade. Será que ela seria uma transição entre o reino vegetal e o reino animal? Olha que pergunta legal. E os espíritos respondem: tudo na natureza é transição. As plantas não pensam, por isso carecem de vontade. Agem por uma espécie de instinto cego e natural. Mas nós já percebemos que as plantas começam a desenvolver mecanismos de sobrevivência e que cada espécie é diferente. Algumas possuem mecanismos de sobrevivência que outras não possuem. Elas têm também os patamares de evolução, né? Eu li uma reportagem muito interessante na revista Piauí. Se vocês quiserem procurar, chama A Planta Inteligente. É uma edição de maio de 2014. Ele comenta primeiramente de um livro que foi lançado em 1973, chamado A Vida Secreta das Plantas. Então, esse pesquisador, né, essa pessoa que escreveu esse livro, ele fez várias experiências com plantas, né? De colocar música clássica para as plantas, ou colocar um rock and roll muito pesado. E ele percebeu nessas experiências algumas diferenças químicas e elétricas nas plantas, né? E aí ele chegou a alguma conclusão de que as plantas poderiam ter algum tipo de emoção ou sentir os pensamentos humanos até a centenas de quilômetros de distância, né? E aí surgiu um ramo da ciência denominada neurobiologia vegetal, né? Que esse nome foi até assim muito criticado, né? Porque as plantas na verdade não têm neurônios, não têm um sistema nervoso. No entanto, é um ramo da ciência agora, né? Que busca compreender como que as plantas, como que elas reagem no seu habitat, né? Pelo fato das plantas serem fixas na terra, serem móveis, elas precisam desenvolver mecanismos para se defender, identificar ameaças, né? Evoluíram nas plantas entre 15 e 20 sentidos. Entre eles, 5 sentidos análogos ao que nós possuímos. Olfato e paladar, elas percebem e reagem às substâncias presentes no ar e no seu corpo. Visão, elas reagem de modo diferente a vários comprimentos de onda luminosa e também à sombra. O tato, uma trepadeira ou raiz sabe quando encontra um objeto sólido. E como se descobriu? Percepção de som. Em um experimento recente, Heidi Apple, ecologista química da Universidade do Missouri, constatou que, quando ela executava uma gravação de uma lagarta mastigando uma folha para uma planta que não foi tocada,
o som impelia o maquinário genético da planta a produzir substâncias defensivas. Outro experimento feito no laboratório de Mancuso e ainda não publicado concluiu que raízes de plantas procuram chegar a um cano enterrado onde existe água correndo, mesmo se o exterior do cano estiver seco, o que leva a crer que de algum modo as plantas ouvem o som da água em movimento. Então é um artigo muito interessante, quem quiser procurar, que nos abre uma nova visão sobre o reino vegetal, né? Como que o reino vegetal também tem vários mecanismos elétricos e químicos de adaptação, de alimentação, de relação entre os outros seres, entre os outros vegetais e animais, muito interessante. E aí Kardec pergunta, né, na questão 590, há nas plantas algum instinto de conservação? E os espíritos respondem: há, se quiserdes, uma espécie de instinto, dependendo isso da extensão que se deu ao significado dessa palavra. É, porém, um instinto puramente mecânico. Quando nas operações químicas observais que dois corpos se reúnem, é que um ao outro convém, quer dizer, há entre eles uma afinidade. Ora, a isso não dais o nome de instinto. Então, os espíritos estão dizendo que as plantas possuem mecanismos que são anteriores ainda ao instinto dos animais, né? Mas existem mecanismos, sim, de conservação e de defesa que estão sendo estudados hoje pela nossa ciência. Nós vamos conversar agora um pouco sobre a inteligência e o instinto dos animais. Está na questão 592 até a 594. A partir da questão 592, Kardec passa a perguntar aos espíritos sobre o reino animal. E a primeira pergunta é muito interessante. No que toca à inteligência, existe uma linha divisória exata entre os homens e os animais? Ou seja, há muitos animais que parecem ter notória superioridade sobre os homens. E a resposta aqui dos espíritos é enfática. Confundir a inteligência humana e a inteligência animal é um erro. O homem não é um animal, por mais que às vezes se comporte como tal. E o animal não é um homem. Pelo físico, sim, muitos animais são superiores aos homens em atributos. Deus dá aos animais tudo aquilo que eles necessitam para sobreviverem, sem a necessidade de uma inteligência aprimorada, né? O lobo, ele não precisa fazer roupas para ele se aquecer. Ele consegue sobreviver a 40 graus negativos sem nenhum tipo de roupa, somente com a sua pelagem, né? Já veio com a pelagem de fábrica. E os espíritos falam: pobres homens, que vos rebaixais mais do que os brutos, não sabeis distingui-los deles? Reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus. Então, é muito nítida a diferença entre os animais e os homens, porque os homens possuem a capacidade de pensar em Deus, os animais não. E na questão 593, Kardec pergunta: podemos dizer que os animais só obram ou só agem por instinto? E a resposta: ainda aí há um sistema. É verdade que na maioria dos animais domina o instinto, mas não vês que muitos obram denotando acentuada vontade? É que tem inteligência, porém limitada. Então, os animais eles já possuem a inteligência. Eles possuem o instinto que dá para eles a capacidade de sobreviverem, de terem os seus alimentos, de sentirem bem-estar, né, o bem-estar físico, e já possuem
uma inteligência, né, para responder aos desafios do ambiente, né, aos desafios da sua vida, porque esses desafios é que vão fazendo aquele princípio inteligente e desenvolvendo, né, e se desenvolvendo. E nos comentários, Kardec explica que os animais denotam inteligência e agem com vontade. Mas essa vontade, na maioria das vezes, está relacionada com situações que asseguram o seu bem-estar físico e a sua conservação. Nada, porém, criam nem melhoram coisa alguma. Então, a inteligência deles realmente é limitada. Eles não conseguem criar coisas novas, nem melhorar as coisas que existem. Qualquer que seja a arte que executem com o seu trabalho, fazem hoje o que faziam outrora, nem melhor, nem pior, segundo formas e proporções variáveis. A cria separada da sua espécie nem por isso deixa de construir ninho idêntico ao ninho dos seus genitores. Então, nós sabemos que, através daquele instinto, daquela inteligência primária que eles já têm, eles conseguem agir sempre da mesma maneira. O passarinho, né, o João de Barro, mesmo que separado dos seus pais, ele vai conseguir construir aquela casinha perfeitinha como seus pais também construíram. É isso que Kardec está explicando. Mesmo quando há um progresso com a ajuda do homem, esse progresso é limitado, ou seja, não ultrapassa certos limites. E quando cessa a ajuda humana, quando entregue à natureza, não demora que ele retorne aos limites que lhe traçou a natureza. Então foram feitas experiências, né, com chimpanzés, com orangotangos, né? E esses gorilas, esses primatas, foram ensinados, por exemplo, a linguagem dos sinais, né? E eles conseguiram aprender cerca de 250 palavras, mais ou menos, né? Eles conseguiam demonstrar as suas necessidades, se eles estavam com fome, ou com sede, ou com sono, ou se estavam tristes ou alegres, né? Foi uma experiência bem interessante, se depois vocês quiserem procurar na internet. Então, isso demonstra que os animais eles já possuem uma inteligência, né? Eles são seres sencientes, eles não são coisas que eles possuem a inteligência racional, né? Aquela capacidade de sobrevivência, de adaptação, de relacionamento com a sua espécie, de relacionamento interespécies, e tem também a presença de sentimentos, porque o sentir emocional também é parte da inteligência, né? Então, existem estudos que conseguiram confirmar, por exemplo, por meio de testes de espelho, né? Animais colocados na frente do espelho, que conseguiram perceber que estavam diante da sua própria imagem, o que denota que eles já têm consciência, alguma consciência de quem são, né? De alguma individualidade. Tem pesquisadores ainda que estudam a personalidade dos animais, né? Então, assim como os humanos, os animais também já começam a ter uma personalidade única, né? Alguns são mais tímidos, outros são mais agressivos, outros são mais tranquilos, outros são mais carinhosos. Nós que temos animais domésticos, a gente percebe bem isso, né? Eu já tive vários gatos, então alguns bem assim distantes, outros já muito carinhosos, alguns muito brincalhões, muito levados. Então a gente percebe já também essa diferença de personalidade nos animais. A doutora Irvênia Prada, no livro Alma dos Animais, cita uma experiência muito interessante realizada por um pesquisador, Dr. Harlow, no zoológico de Madison, nos Estados Unidos, mais ou menos na década de 80. Através dessa pesquisa, né, um tanto quanto polêmica e até triste, foi possível constatar que os animais não somente sentem dor, a dor material, física, como também experimentam um sofrimento, que é um sofrimento emocional.
E o sofrimento é atributo da mente, né? A mente, na verdade, não é o cérebro. O cérebro é instrumento da mente. Nesse experimento, a doutora Irvênia conta que os macaquinhos foram separados de suas mães logo ao nascerem, tendo como companhia somente duas mães artificiais, duas bonecas. E eles eram totalmente isolados das mães. Ou eles eram colocados junto com essas bonecas, ou eles eram colocados nos poços do desespero, ficava lá sendo só alimentado sozinho, ou eles eram fechados em masmorras individuais. Em 30 dias, as suas condutas haviam sido completamente modificadas. Eles ficavam encolhidinhos em um canto, não se interessavam por coisa alguma, né? Ficando loucos, como descreve o próprio pesquisador. E somente fica louco quem possui uma dimensão psíquica, psicológica, mental, né? Então, não tendo o cérebro dos macaquinhos sofrido qualquer injúria, não sentiam dor, não tinham falta de alimento ou de água. Por que será que a mente deles se desorganizou dessa maneira? Isso comprova que existe nos animais também um sofrimento psicológico, um sofrimento que é espiritual, né? E nós percebemos essas alterações também no comportamento de diversos animais, né? Elefantes que ficam em zoológicos, né? Agora está proibido, né? Mas antigamente muitos animais sofriam torturas mesmo, maus tratos no zoológico, ficavam amuados, agressivos, né? Cães, quando são muito maltratados, gatos ficam agressivos, né? Ficam deprimidos com a falta dos seus donos. Isso a gente vê, né? E os animais apresentam alterações fisiológicas quando eles experimentam também essas emoções, né? A emoção de alegria, né? A minha mãe tinha uma cachorrinha que fazia xixi de emoção. Quando a minha mãe chegava em casa, ela fazia xixi, de tão feliz que ela ficava, né? Ou quando o dono desencarna, o cachorrinho fica com depressão. Isso são coisas que acontecem, que a gente percebe e que são realmente reais, né? Que demonstram que os animais têm também uma dimensão psicológica, mental, que é independente da parte física. Sendo a inteligência atributo do espírito, como está na questão 24 de Livro dos Espíritos, nós concluímos que os animais também são espíritos em progresso, assim como nós, e que estão em constante evolução, aprendendo com o meio e aprendendo conosco, os seres humanos. Nós temos na internet diversos vídeos, né, de cães, gatos, que são solidários, que arquitetam estratégias incríveis para poderem conseguir comida, que aprendem a abrir armário, a abrir geladeira, né? E Francisco de Assis, nascido em 26 de setembro de 1182, já sabia disso. Já sabia que os animais são seres espirituais em evolução. Já reconhecia nas pedras, nas plantas, nos animais, os nossos irmãos em evolução. Certa feita, Francisco, estando em peregrinação pela cidade de Gúbio, ao norte da cidade de Assis, soube que a população dali vivia em constante desassossego, pois nos arredores da cidade vivia um lobo feroz, que já tinha devorado alguns animais e algumas crianças. Então as mães estavam desesperadas por causa desse lobo. O Francisco, que nunca era indiferente a nenhum sofrimento humano ou animal ou vegetal, rogou a Deus ajuda para aquela população, né, para aquele povo. E Francisco então teve a orientação espiritual de ir até o lobo, pois o lobo estava faminto. Francisco então subiu as montanhas da cidade de Gúbio e lá encontrou o lobo, magro, cambaleante, e passou a conversar com o lobo nos seguintes termos: meu irmão, estou aqui em nome de Deus e em nome de Jesus Cristo. Venho te convidar a descer comigo à cidade. Nem todas as pessoas são más.
as pessoas vão te ajudar, vão te alimentar e vão te tratar bem. E foi conversando com o lobo, o lobo foi se aproximando e quando Francisco viu, o lobo já estava aos seus pés, roçando a cabecinha nas suas pernas. E os dois desceram, um ao lado do outro, e chegando na cidade, Francisco bateu de porta em porta, pedindo aos moradores que amassem aquele lobo, em nome de Deus. E aquele lobo começou a ser alimentado pelos habitantes, né, pelas crianças, foi ficando cada vez mais dócil, mais manso. E nessa cidade ele foi amado e foi acolhido. E ali ele morreu, né? Foi alimentado, foi acolhido e ficou ali na cidade até o final da sua vida. É uma história muito bonita que demonstra, né, como que os animais são sensíveis às vibrações de amor. Kardec faz também algumas perguntas muito interessantes aos espíritos. Possuem os animais livre arbítrio? Na questão 595. O lobo de Gúbio, que foi até a cidade, né, acompanhando o Francisco, ele agiu com livre arbítrio? O que vocês acham? É o que Kardec pergunta nessa questão. Gozam de livre-arbítrio os animais para a prática dos seus atos? Olha só a resposta. Os animais não são simples máquinas, como supondes. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades. E não pode se comparar à do homem. Então, a liberdade que os animais usufruem não pode ser comparada à liberdade que nós, homens, usufruímos. Sendo muitíssimo inferiores a este, ao homem, não têm os mesmos deveres que ele. A liberdade possuem-na restrita aos atos da vida material. Então, a liberdade dada por Deus, o livre-arbítrio de que possuem os animais, ele é restrito aos atos da vida material. Porque o livre-arbítrio ele está condicionado ao dever. Ou seja, quanto maior a capacidade de entendimento, de discernimento da criatura, maior é o seu dever e maior é seu livre-arbítrio. Pois, pelo seu entendimento, nós podemos ser responsáveis pelas nossas atitudes, pelas nossas escolhas. No caso dos animais, como a inteligência é limitada, a liberdade também é limitada, né? No caso do lobo, houve uma escolha, mas essa escolha foi restrita aos atos da vida material, visto que o Francisco inspirou no lobo a confiança de que ele seria alimentado e cuidado pela população de Gúbio, né? Na questão 597, Kardec pergunta: os animais possuem espírito? Nesse caso, o E com E minúsculo, no sentido de princípio inteligente? Ou seja, o princípio inteligente, eles possuem o princípio inteligente que independe da matéria? E a resposta é sim, e que sobrevive ao corpo. Conserva a sua individualidade, ou seja, a capacidade de ser único depois da morte. Porém, não conservam a consciência de si mesmos após a morte. A consciência do eu fica como que adormecida, em estado latente. E os espíritos explicam para nós que depois da morte, os animais ficam em uma espécie de erraticidade, visto que eles já não estão mais perto do seu corpo material. Porém, eles não podem ser considerados espíritos errantes, porque um espírito errante é um ser que pensa e age pela sua própria vontade. Então, para ser espírito errante, precisa ter livre-arbítrio mais apurado, né? E o livre-arbítrio dos animais é restrito à vida material. Então, se a vida material dos animais cessou, não há livre-arbítrio.
Então, nos diz o Livro dos Espíritos que aquele princípio inteligente é utilizado por espíritos, outros espíritos, né, a serviço de Deus, que possuem essa tarefa específica e provavelmente eles reencarnam muito rapidamente. Então, não há tempo para aquele princípio inteligente entrar em contato com outras criaturas. Então, essa é a regra que está no Livro dos Espíritos. Kardec pergunta também, como os animais progridem? Está na questão 601 e 602. Então, será que os animais também estão sujeitos à lei do progresso, assim como nós, homens? E a resposta é sim. E em mundos mais desenvolvidos, os animais possuem capacidades, comunicações também muito mais desenvolvidas. Mas os animais sempre serão inferiores ao homem e submetidos ao homem. Que, obviamente, né, nos mundos superiores, tratam os animais com muito mais carinho, com muito mais respeito, com muito mais consideração que no nosso planeta, né? E na questão 602, Kardec pergunta como se dá esse progresso dos animais? Se os animais também, se eles também conseguem evoluir por si mesmos, né, como nós, seres humanos, ou se eles somente evoluem pela força das coisas, né, pelas leis de Deus. E a resposta é pela força das coisas, porque os animais não possuem capacidade de escolher entre o bem e o mal, né? Ou seja, eles não possuem vida moral. O livre-arbítrio deles ainda é restrito ali à vida material. Eles não possuem vida moral. E como eles não possuem vida moral, não podem escolher bem agir ou mal agir. Então, é interessante que aqui os espíritos falam que os animais, eles não sofrem a expiação. O que é expiação? Seria um processo de sofrimento, né? Onde nós reparamos uma culpa, um delito realizado. E os animais, eles não sofrem expiação, justamente por não terem essa possibilidade de escolher fazer o bem ou o mal, não terem vida moral. Por que os animais sofrem muito, né? Principalmente os animais domésticos, os animais que servem aos homens, né? Os bois, as vacas, as galinhas. Alguns são super bem tratados, outros são maltratados. Então, o Emmanuel, ele tem uma mensagem no livro Aulas da Vida. E essa mensagem, ela se chama Animais em Sofrimento. Nesse livro, pergunta para Emmanuel, no encontro que foi realizado, se os animais estão isentos da lei de causa e efeito, já que eles não têm culpas a expiar, como nós podemos justificar os sacrifícios e aflições? E olha só o que Emmanuel explica para nós. Assunto aparentemente relacionado com a injustiça. Ou seja, aparentemente parece ser uma injustiça. Mas a lógica nos deve orientar os passos na solução do problema. Imperioso interpretar a dor por mais altos padrões de entendimento. Ou seja, a dor precisa ser verificada de maneira melhor por nós. Nós precisamos entender a dor melhor. Ninguém sofre de um modo ou de outro tão somente para resgatar o preço de alguma coisa. Sofre-se também angariando recursos precisos para obtê-la. Assim é que o animal atravessa longas eras de prova a fim de domesticar-se, tanto quanto o homem atravessa tantas outras longas eras para instruir-se. Que mal terá praticado o aprendiz a fim de submeter-se aos constrangimentos da escola? E caso conseguirá ele diplomar-se em conhecimento superior se foge às penas edificantes da disciplina? Espírito algum obtém elevação ou cultura por osmose, mas sim através de trabalho paciente e intransferível. O animal, igualmente, para atingir a auréola da razão, deve conhecer benemérita e cumprida fieira de experiências, que terminarão por integrá-lo
na posse definitiva do raciocínio. Então, esses sofrimentos, é claro que nós não devemos proporcionar sofrimento aos animais, mas os animais que ficam doentes, né, que têm, por exemplo, câncer, que ficam paralíticos, a gente vê tantas situações assim. E Emmanuel está falando para nós que, na verdade, é uma aparente injustiça, que aquele animal precisa passar por aquela experiência para que ele tenha no futuro a posse da razão, do raciocínio, né? Então, ele fala ao final da mensagem: compreendamos deste modo que o sofrimento é ingrediente inalienável no prato do progresso. Olha só que interessante. Sofrimento, ingrediente inalienável no prato do progresso. Todo ser criado simples e ignorante é compelido a lutar pela conquista da razão, e atingindo a razão entre os homens, é compelido igualmente a lutar a fim de burilar-se devidamente. Então, o sofrimento, a dor dos animais precisa ser vista de uma maneira mais ampla, né? Na questão 597A, Kardec pergunta se os animais podem renascer homens. A gente vê tantos animais assim, tão amorosos, tão inteligentes, tão adaptados na rotina doméstica, adaptados ao nosso lar, que a gente fala, gente, esse cachorro na próxima vai vir uma criança, eu tenho certeza, não é assim? E aí, essa questão nos diz justamente isso. Os espíritos falam para nós assim: entre a alma dos animais e a do homem, existe distância equivalente a que medeia a alma do homem e Deus. Ou seja, para um animal chegar a ser homem, demora muito, né? E é claro que os homens não podem nascer animais, né? Isso nós já sabemos, conforme a questão 118 do Livro dos Espíritos, que os espíritos não podem degenerar, né? Eles podem permanecer estacionários, mas nunca retrogradar. E nós vamos agora para o período de humanização, que está na questão 607A. Então, é um momento em que o princípio inteligente, que já estagiou nas diversas formas materiais, né, as formas inorgânicas, vegetais, animais simples, animais superiores, atinge a sua maioridade espiritual, o seu período de humanização. Então, ele passa a ser um espírito com E maiúsculo, né? Individualidade, consciente, que passa, além de ter uma vida material, também uma vida moral. Percebemos, então, que na natureza tudo se encadeia por elos, que nós ainda não podemos apreender na totalidade. As transições entre os reinos, né, por acontecerem um tempo muito longo na evolução do planeta, e de vários planetas, na verdade, e por acontecerem também tanto no plano material quanto no plano espiritual, esses elos nos fogem muitas vezes ao raciocínio e ao entendimento, né? Então, são elos desconhecidos pela ciência. Então, no período de humanização, o espírito passa a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem e o mal e ter responsabilidade pelos seus atos. Isso é o mais importante. Kardec pergunta na questão 607b se esse período de humanização principia no planeta Terra. Ao que os espíritos respondem que a Terra não é o ponto de partida da primeira reencarnação humana. Então, quando nós começamos a ser humanos, provavelmente nós não estávamos ainda na Terra. O período de humanização inicia em planetas ainda inferiores à Terra. Pode haver, claro, exceções, né, de haver um espírito estar apto a, desde o início da sua era como homem, estar na Terra, mas não é a regra, e sim exceção. Emmanuel diz no livro Evolução em Dois Mundos que, para alcançar a idade da razão, com o título de homem dotado de raciocínio e discernimento,
despendeu para alcançar a era quaternária, em que a civilização elementar do Sílex denuncia algum primor de técnica, nada menos do que 1,5 bilhão de anos. Entendendo-se que a civilização aludida floresceu há mais ou menos 200 mil anos, preparando o homem com a bênção do Cristo para a responsabilidade, somos induzidos a reconhecer o caráter recente dos conhecimentos psicológicos, destinados a automatizar na constituição fisiopsicossomática do espírito humano as aquisições morais que lhe habilitarão a consciência terrestre a mais alto degrau de ascensão à consciência cósmica. Então, o que Emmanuel está dizendo aqui? Que quando nós começamos a ser humanos em outros planetas, nós estagiamos muitos e muitos bilhões de anos até nós chegarmos aqui no planeta Terra. A civilização organizada no planeta começou há mais ou menos 300, 200 mil anos atrás, né? Então, as nossas conquistas de raciocínio e de sentimento, como homens, né, com um pensamento contínuo, organizado, os sentimentos um pouco mais aprimorados, é muito recente, se a gente for considerar o tempo que nós temos antes, né? Então, Emmanuel está dizendo que essas conquistas que nós temos hoje de vida moral são extremamente recentes. As nossas decisões pelo bem de todos, na verdade, elas são muito recentes e aos poucos elas vão sendo incorporadas ao nosso psiquismo, né? A nossa organização material, psicológica, espiritual. Então, é isso que Emmanuel está dizendo para nós. Então, eu espero que vocês tenham gostado do nosso estudo. Eu espero que tenha sido válido. Para mim, foi muito bom, que foi um período assim que eu estudei um tema, né? Que antes eu não tinha estudado. E esses estudos são muito bons realmente para a gente aprender, para a gente entender como que a evolução funciona e que nós estamos, na verdade, muito mais perto do início do que do final, né? Então, nós temos longas eras ainda de primitivismo, apesar na nossa consciência, né? E que, se Deus quiser, vão ser vencidas pelos milênios sem fim que nós temos aí à nossa frente, tá bom? Eu agradeço a atenção de todos, desejo um ótimo final de noite, uma ótima semana e que nós possamos nos reencontrar em breve. A prece final, eu gravei uma poesia do Casimiro Cunha, que está no livro Parnaso de Além Túmulo. A poesia se chama Ascensão e tem tudo a ver com o nosso estudo, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Perguntai à flor virente, de pétalas multicores, que com mágicos olores perfumam vosso ambiente, o que fazem cá no mundo tão viçosas, perfumadas, pelas sendas desoladas deste abismo tão profundo. Como sorrisos dos céus, essas flores perfumosas responderiam formosas: nós marchamos para Deus. A ave que poetiza, com seus cânticos maviosos, nossos campos dadivosos em beleza que harmoniza, se perguntasseis também, ela vos retrucaria: caminhamos na alegria, para a luz e para o bem. Tudo, pois, em ascensão, marcha ao progresso incessante, a alvorada rutilante da sublime perfeição. Segui, pois, irmãos terrenos, nessas trilhas luminosas, caminhai sempre serenos, entre lírios, entre rosas, entre os lírios da bondade, entre as rosas da ternura, espargindo a caridade, consolando a desventura. Só assim caminharemos nessa eterna evolução, e no bem conquistaremos a suprema perfeição.